Olá, queridos, a graça e a paz, aqui é a pastora Teresa. Hoje nós estaremos dando início à nossa série de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo e eu desejo que seja um tempo de edificação, um tempo de aprendizado, onde você também seja fortalecido através do aprendizado da palavra. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor e nós, quando buscarmos verdadeiramente ao Senhor, nós o acharemos. E eu creio que esta é uma das formas de buscarmos ao Senhor, através do conhecimento, através da busca pela palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Então eu creio que esse é um tempo onde nós estamos conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecê-lo. Então, você que realmente está disposto a buscar mais do Senhor através da palavra de Deus, que você possa estar aí com seu caderno, a sua caneta, que você possa estar anotando os versículos, anotando o que Deus está ministrando ao seu coração através desse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que você possa estar interagindo também comigo através dos comentários, dizendo o que você está achando. Se você tiver alguma dúvida, você pode marcar lá nos comentários, eu estarei lendo e, na medida do possível, também estarei respondendo você. E, em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo de edificação para você. Amém? O tema é: quem é o Espírito Santo? A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto quando falava dele. Em João 14, 16 e 17 diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém, queridos? Por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força, não é uma coisa, ele é uma pessoa. Na Bíblia, vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa. E nós vamos estar constatando isso através dos versículos bíblicos e através da palavra de Deus. Amém? Lá em Apocalipse 2,7 diz assim: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, neste versículo, o que nós podemos ver? Nessa primeira frase do versículo que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que o Espírito Santo fala. Ele fala, porque a Bíblia mesmo aqui está dizendo em Apocalipse 2,7: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer, então, que o Espírito Santo de Deus fala. Amém? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Então, ele disse, mais uma vez, nós podemos ver lá em Atos 13, 2, que a palavra de Deus nos revela aqui que o Espírito Santo disse. Então, o Espírito Santo fala. Amém? Lá em Romanos 8, 26, diz assim: Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, outra característica da pessoa Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, a primeira característica da pessoa do Espírito Santo, ele fala. Depois, ele intercede por nós.
Lá em João 15:26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho. A pessoa do Espírito Santo, ela testifica, ela testifica. Outra característica da pessoa do Espírito Santo está em Atos 8:29, que diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o. O Espírito Santo, ele guia. A pessoa do Espírito Santo, ela nos guia, queridos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este versículo está em Romanos 8:14. Então, através desses versículos até aqui, nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus não é uma coisa, não é uma força, não é uma energia. Ele é uma pessoa, ele tem características, ele tem intelecto, emoções e vontades. E nós podemos acompanhar isso através da palavra de Deus, quando nos fala que o Espírito, a pessoa do Espírito Santo, ele fala conosco. Ele intercede por nós. Ele testifica em nós. Ele guia e ele nos conduz. Lá em João 16:13 diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então a pessoa do Espírito Santo, ela também nos conduz. Ele se entristece. Lá em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Cada uma das emoções e atitudes que listamos aqui são características de uma pessoa. O Espírito Santo pode ser entristecido e nós podemos ver isso lá em Efésios 4:30, onde a palavra diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Isso quer dizer que nós podemos sim entristecer o Espírito de Deus. E cada uma dessas emoções e atitudes que listamos são características de uma pessoa, queridos. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade, o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma pessoa e sua personalidade. Mas não é apenas uma pessoa. O Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é também divino. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Por quê? Porque ele também é Deus. Amém? Em toda a Bíblia, podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Estes atributos, sem exceção, são os atributos do próprio Deus. Primeiro, ele é eterno. Isto significa que nunca houve um momento em que ele não existiu ou que ele não estivesse. Ele é todo-poderoso. Em Lucas 1:35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos assim atributos no Espírito Santo que nos mostra através da palavra que o Espírito Santo também é Deus. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, ao mesmo tempo. Em Salmo 139:7 diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença?
Então, nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, não tem aonde ele não esteja, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: mas Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas estas coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é onisciente. Então ele é onipresente, ele é onisciente e ele é também onipotente. Ele tem poder ilimitado. Em João 16, 7, de 7 a 11, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos, então, nesse estudo de hoje, o que nós podemos entender? Que comprovadamente a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras do Senhor, ela nos mostra que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma coisa, ele não pode ser chamado de isto. Ele é uma pessoa. Ele é o ajudador que foi enviado, o consolador que foi enviado por Jesus para nos ajudar, para nos consolar, para nos direcionar, para nos orientar, para falar conosco. Ele fala, ele nos orienta, ele nos conduz, ele intercede por nós, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Então, que nesta tarde, que nesse estudo, você tenha compreendido e que não reste nenhuma dúvida que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma energia cósmica, ele não é uma coisa, ele não pode ser chamado de isto, ele é uma pessoa e ele tem todos os atributos de uma pessoa. Amém? Nós aprendemos hoje, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele tem emoções, ele tem um intelecto. Ele fala conosco, ele nos instrui, ele nos admoesta, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Nós podemos entristecer a pessoa do Espírito Santo. Então, que em nome do Senhor Jesus, se você tinha alguma dúvida de quem é o Espírito Santo, que hoje, em nome do Senhor Jesus, através da palavra de Deus, você tenha essa certeza. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É uma pessoa que foi enviada para nos ajudar, para nos consolar, para nos direcionar, para nos orientar, para estar junto conosco até a consumação do século, para nos aperfeiçoar, para nos admoestar. Ele é uma pessoa, querido. Então, que nesta tarde, que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence da verdade, da justiça e do juízo, esteja ministrando ao teu coração e que nenhuma dúvida fique mais sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Nós teremos esse estudo de segunda, quarta e sexta. Estaremos falando por esse tempo. Por tempo de um mês, nós estaremos falando apenas sobre o Espírito Santo. Nós vamos estar tirando todas as nossas dúvidas sobre o Espírito Santo. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser compartilhar comigo algum comentário, deixe aí escrito. Se você quiser estar compartilhando algo que Deus ministrou no seu coração, que você possa estar deixando aí esse comentário. E que em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence,
convence da verdade, da justiça e do juízo, possa estar ministrando ao seu coração e que não reste dúvida de que Ele é uma pessoa. Amém? Que Deus abençoe você.